Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Bom, vamos lá. O oitavo mandamento é um daqueles que todo mundo conhece de cor, né? Não furtarás. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Mas e se eu te disser que o verdadeiro significado dele vai muito, mas muito além do que a gente imagina? Vamos ser bem diretos. O que uma lei de milhares de anos atrás tem a ver com o nosso dia a dia no Brasil? Com o tal do jeitinho brasileiro. Depois de tudo que a gente viu com escândalos como a Operação Lava Jato, ficou muito claro que a corrupção não é um problema só lá de Brasília. Ela está espalhada, infelizmente, na nossa cultura. A grande pergunta é, o que a Bíblia realmente tem a dizer sobre isso? Para a gente começar a cavar mais fundo, precisamos olhar a palavra original. Em hebraico, furtar é kanav. E olha que interessante, a ideia principal não é só pegar algo que não é seu. É sobre agir às escondidas, de forma furtiva, sabe? Isso abre o leque para incluir não só o roubo, mas também a corrupção e qualquer método meio malandro para levar vantagem. E para entender a profundidade disso, o apóstolo Paulo nos dá uma chave de ouro. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Esse versículo aqui vai ser a base de toda a nossa conversa. Perceba que ele não fala só para parar de fazer o que é errado. Ele vai além. Ele diz o que a gente deve fazer no lugar. Isso nos leva a um conceito teológico muito poderoso, o princípio da substituição. Um autor chamado Jay Adams percebeu um padrão na Bíblia. Um hábito ruim, um pecado, não é só abandonado e pronto, deixando um vazio. Não, ele precisa ser ativamente substituído por um hábito bom. Não basta só parar de errar, é preciso começar a acertar. E a Bíblia está cheia de exemplos práticos disso. Olha só. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a ordem não é só parar de amaldiçoar, mas sim bendizer. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o hábito ruim de deixar de se reunir é trocado pelo hábito bom de encorajar uns aos outros. A ideia é sempre essa. Tira um, põe outro melhor no lugar. Certo. Então, qual é a primeira substituição que a carta aos Efésios nos ensina sobre o furto? É bem claro. Trocar a mão que furta pela mão que trabalha para fazer o bem. Mas o que seria um trabalho bom? O texto grego usa a palavra agathos, que tem a ver com virtude, com aquilo que é moralmente bom. Então, um trabalho bom é aquele que honra a Deus, que não prejudica ninguém e que é feito de forma honesta. Isso, claro, já elimina coisas como tráfico ou sonegação, mas vai além. Inclui também não ter práticas erradas num trabalho que a princípio é lícito, como mentir para fechar um negócio ou fazer caixa 2. O livro de Provérbios, lá no capítulo 30, versículos 8 e 9, mostra bem essa tensão. Olha que oração sábia. Nem pobreza, nem riqueza em excesso. Porque tanto uma quanto a outra podem nos levar a pecar. A fartura pode levar à arrogância de achar que não precisamos de Deus. E a miséria pode levar ao desespero do roubo. O ideal é a suficiência que vem do trabalho honesto. Mas essa primeira substituição, de trabalhar honestamente, é só o começo, é a base. Agora a gente vai para o coração da mensagem, para a parte que é realmente revolucionária. A mão que não trabalha só para si, mas trabalha para o outro. E para começar essa parte, olha essa frase provocadora. Pensa nisso. Pela lógica da Bíblia, se uma pessoa só parou de roubar, mas não mudou a mentalidade, não mudou o coração, ela é só um ladrão não praticante. A verdadeira transformação é muito mais profunda. E aqui vem a ideia que chacoalha tudo. A Bíblia está nos dizendo, pare de trabalhar pensando só no próprio umbigo. E isso vai muito além de qualquer discussão política de esquerda ou direita, socialismo ou liberalismo. Porque quem trabalha só para si mesmo pode ser um ladrão egoísta em qualquer sistema. O chamado bíblico é para algo completamente diferente. E o ponto crucial está lá, no finalzinho do nosso versículo-chave em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Por que trabalhar fazendo o que é bom? A resposta é explícita, para que tenha com que acudir ao necessitado. O objetivo final do nosso trabalho não é o acúmulo pessoal, mas a generosidade. E isso não é uma ideia nova, não. O reformador João Calvino já tinha entendido isso perfeitamente. Ele ensinava que o trabalho tem 3 grandes objetivos. Sim, o primeiro é o nosso sustento, claro. Mas olha o segundo, socorrer o próximo. Isso não é um se sobrar, não é um extra. É um dos propósitos centrais do trabalho. E o terceiro é ter alegria nisso, para a glória de Deus. E a Bíblia inteira martela nessa tecla. Na primeira carta a Timóteo,
capítulo 6, versículo 18, Paulo diz para os ricos serem ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. E não pense que isso é só para os muito ricos. Lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 20, a mulher exemplar, a mulher virtuosa, é descrita como alguém que ativamente abre a mão e estende seus recursos para quem precisa. E com João Batista, a coisa fica ainda mais radical. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11, ele diz que a generosidade não é sobre o que sobra, é sobre o que se tem. Se tem dois, um é para repartir. Ponto. E para fechar com chave de ouro, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, nos lembra das palavras do próprio Jesus. É mais feliz, é mais abençoado quem dá do que quem recebe. Essa é a matemática do reino de Deus. Bom, diante de tudo isso, a gente precisa trazer a conversa para dentro de casa, né? Fica a reflexão. As mãos têm sido generosas? Hoje, nesse momento, existe alguém sendo ajudado financeiramente pelo fruto do nosso trabalho? E essa pergunta nos leva a um lugar ainda mais prático. Como está organizado o orçamento? Porque no fim do dia, o nosso extrato bancário diz muito sobre as nossas verdadeiras prioridades. A proposta bíblica é uma verdadeira inversão de prioridades. Primeiro, claro, vem as necessidades básicas. Mas em segundo lugar, antes dos nossos desejos, dos nossos luxos, vem a generosidade. O prazer, o lazer, fica por último. Pensa bem, isso vai totalmente na contramão da nossa cultura de consumo, que coloca o prazer lá em cima. E assim, a gente chega na nossa conclusão. Obedecer ao 8º mandamento não é só sobre não ter as mãos sujas, é sobre ter as mãos e, principalmente, a mente completamente transformadas por Deus. E o resumo de tudo é este aqui. A jornada que Deus nos chama a fazer é sair de uma mente egoísta, que resulta em mãos sujas, para uma mente transformada, que resulta em mãos limpas e abertas. É mudar o foco do ganho pessoal para o foco em fazer o bem. É tirar o foco de si mesmo e colocar o foco no outro. Essa é a essência de não furtarás. E para a gente terminar, fica essa última pergunta para ecoar na mente. Se o verdadeiro significado de não furtar é, na verdade, trabalhar para poder dar, o que as nossas mãos estão construindo de verdade? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus abençoe.